E aí, guerreiro, aqui é o Miguel, seja muito bem-vindo a mais uma live de aquecimento para o escape. Hoje nós teremos uma live de perguntas e respostas, então você que está ao vivo comigo aqui, esse é o melhor momento para você poder colocar sua pergunta, ter sua resposta aqui ao vivo, direto, no momento em que você falar comigo. Então você que já chegou ao vivo aqui, ó, já deixa uma curtida aqui no Instagram, aperta esse coraçãozinho, aperta nele. Se você quiser convidar alguém para participar junto com a gente, tem uma setinha aqui no Instagram em algum lugar para você mandar para uma outra pessoa estar junto com a gente e trazer suas perguntas e a gente vai buscar as respostas aqui. Então, esse é o melhor momento para você tirar suas dúvidas. Nós estamos aqui fazendo o aquecimento para o escape, a cada dia com um tema muito especial. Inclusive, ontem à noite nós tivemos uma live com um convidado, que foi o Esdras Savioli, e foi muito legal. Quem estava ao vivo com a gente viu o como a gente consegue conectar a realidade bíblica, as verdades bíblicas, com a prática, a realidade da nossa vida, inclusive a luta contra a pornografia e masturbação. Então, é muito importante a gente se fortalecer nas escrituras, na palavra de Deus, para poder combater esses pecados. E é por isso que essa live, agora, inclusive, não está ainda publicada, mas provavelmente você que está vendo isso aqui no replay depois, provavelmente hoje mesmo, ali, meio-dia, mais ou menos, já vai estar disponível aquela live com o Esdras Savioli, tá certo? E aí assim a gente vai continuar o nosso aquecimento para o escape, que tá chegando a hora, semana que vem. Quem já se inscreveu, hein? Deixa um hashtag escape aqui embaixo para eu saber se você já tá inscrito, porque semana que vem, dias 23, 25 e 27 de janeiro, vai acontecer o escape, que é um evento gratuito para você que é cristão e quer sair da prisão da pornografia e da masturbação. Eu vou mostrar para você qual que é o plano de saída, o plano de fuga dessa prisão que eu mesmo utilizei, que eu ensino para os nossos alunos. Você vai conhecer esse plano e vai poder sair da prisão, da pornografia e da masturbação. Então, para você participar com a gente do escape, você vai no nosso link na bio, ali no Instagram, no nosso link no perfil, se inscreve gratuitamente, e aqui nas outras redes sociais, no YouTube ou no Spotify, o link está na descrição desse conteúdo. E aí, gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão me enxergando bem? Vamos para a nossa live de hoje, perguntas e respostas. Essa aqui que é uma live que sempre o pessoal gosta muito. Você que está ao vivo comigo aqui pode mandar uma pergunta, tá certo? Para você mandar uma pergunta, você usa um balãozinho que tem aqui embaixo. Se não me engano, ele está aqui assim, ó. É um balãozinho com uma interrogação. Você aperta nesse balãozinho e coloca a sua pergunta ali. Aí, além dessas perguntas que vierem ao vivo aqui agora no Instagram, eu vou olhar também as perguntas que vieram ontem na caixinha que eu coloquei nos nossos stories, tá certo? Então pode colocar a sua pergunta e a gente vai aqui ao longo da nossa live respondendo à medida do possível, tá bom? Bom dia quem já chegou com a gente. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no comentário, aqui, Lucy, sobre pornografia. A pornografia em excesso eu realmente acredito que faz mal, porém não acho que faz mal de vez em quando. É agradável e bom. Aliás, tudo demais é chato, tudo exagerado é insuportável, mas não em excesso. Legal, interessante. Obrigado por compartilhar a sua visão, né? Essa é uma visão que tem predominado, assim, né? Muitas pessoas entendem que pornografia ela vai ter problema quando a pessoa tiver esse excesso, né? Quando a pessoa, de repente, inclusive nem só o excesso de quantidade de conteúdo que a pessoa vê, mas também o tipo de conteúdo. Muitas pessoas vão achar que o problema da pornografia tá quando a pessoa ela vê um negócio mais intenso, ela vê um negócio mais perverso, assim, tipo assim, sabe, com pessoas do mesmo sexo, ou então com criança, ou então com violência. De repente as pessoas vão entender que pornografia, o problema da pornografia tá aí, tá no tipo de conteúdo, tá num conteúdo muito ruim. Mas se eu olhar só um conteúdo que é entre heterossexuais ali, não tem problema, é só eu tô olhando o negócio para me excitar, é agradável e bom. Essa é uma visão que algumas pessoas têm, né? Agora, o que a gente precisa entender? E inclusive para a gente poder contrapor essa visão, tá, Lucy? Porque assim, ó, a gente entende que pornografia ela não é só um problema do tipo do conteúdo, né? Mas também ela é um problema do ponto de vista do que ele causa para várias pessoas diferentes, né? Então a gente pode olhar para o que a pornografia causa para quem produz esse tipo de conteúdo pornográfico e pode olhar também para o que a pornografia causa para quem assiste
aquele conteúdo pornográfico e ainda, além de quem assiste, olhar para o que a pornografia causa para quem se relaciona com quem assiste. Ou seja, a gente tem 3 camadas aqui de pessoas sendo afetadas pelo consumo de pornografia que, de repente, algumas pessoas vão dizer que não tem problema. Uma pornografia entre homem e uma mulher ali não tem tanto problema. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Vamos entender qual que é o problema para essas 3 camadas. Primeiro, para quem está lá produzindo pornografia. A pornografia, independente se são sites explícitos, independente se é o conteúdo sensual das redes sociais, ele está fazendo o quê? Com a pessoa, com a atriz, com o ator, com aquela pessoa que está ali se expondo. Primeiro, ela está acabando com a identidade daquela pessoa, né? A pessoa deixa de ser um ser humano, ela passa a ser um objeto que está sendo ali cobiçado por muitas milhares de pessoas, né? E está sendo utilizado para as pessoas terem prazer como um objeto efetivamente. Inclusive, quando a gente fala que é um objeto, isso aqui é resposta de experimento científico, tá? Porque teve uma experiência científica que foi feita, que foi o seguinte, os cientistas pegaram imagens de objetos em geral, tá? Sei lá, um videogame, um fone de ouvido, uma xícara, um livro, várias fotos de objetos, tá? E aí eles separaram num montinho. E aí outras fotos de algumas pessoas, né, com o corpo inteiro, e outras fotos só da parte do corpo, da pessoa nua, da pessoa seminua. Então, assim, algumas imagens eram de objetos, outras imagens eram de pessoas que estavam vestidas normalmente, e outras imagens de pessoas que aonde a parte do corpo aparecia, assim, a pessoa nua ou seminua. E aí o que eles perceberam? Quando os participantes desse experimento olhavam para imagens de objetos, eles tinham uma determinada parte do seu cérebro ali que começava a ter uma atividade, né? Porque eles fizeram o experimento monitorando o cérebro das pessoas. E aí quando se monitora o cérebro das pessoas, dá pra ver, assim, o cérebro ele começa a ficar colorido em alguns lugares, assim, porque é onde tá tendo atividade cerebral, né? Então, quando a pessoa via a imagem de um objeto, era uma determinada regiãozinha do cérebro ali que se ativava, né? Quando a pessoa enxergava um ser humano ali que estava vestido de uma forma normal, era uma outra região. Então, assim, uma era o objeto, outra era o ser humano, né? Agora, o que eles acharam muito, muito curioso? Que quando essas pessoas, participantes do experimento, viam a imagem de uma pessoa nua, seminua, elas davam um foco muito grande para uma determinada parte do corpo daquela pessoa, e aí, em consequência disso, o que acontecia? Era a região cerebral dos objetos que era ativada. Então, quando uma pessoa via uma imagem de uma pessoa nua ou seminua, o que ela estava enxergando ali, em essência, para o seu cérebro, era um objeto, e não um ser humano. Então, essa objetificação que acontece, ela acontece quando você vê mesmo uma pornografia que, de repente, as pessoas vão falar que não tem tanto problema. Não, não, não. Tem problema. Tem problema porque você está tratando um ser humano como se ele fosse um objeto. Um objeto descartável, que você só consome e joga fora. Você tá tratando uma pessoa como se ela não tivesse identidade, como se ela não tivesse direito a ter a sua intimidade preservada. Entende? Então, esse é um dos fatores, né? E aí, se a gente for olhar para a indústria pornográfica, efetivamente, para tudo que acontece lá por trás das telas, a gente vai entender que é uma indústria altamente perversa, aonde, por causa dessa intimidade sendo explorada, as pessoas muitas vezes vão ser efetivamente abusadas para poder praticar, para poder se expor, para poder fazer algo que muitas vezes não querem. Muitas vezes essa indústria vai estar abusando de crianças e adolescentes, inclusive. Além disso, vai gerar para aquelas pessoas que estão lá dentro o uso de drogas, não usam muita proteção, né, como camisinhas e tal, e aí em decorrência disso tem um índice altíssimo de doenças sexualmente transmissíveis, não conseguem constituir uma família ou ter um trabalho convencional depois que saem da indústria. Então, para quem está lá atrás das telas, é um desastre, né? Agora, para quem está do lado de cá, para mim, para eu que consumo, eu que vou ver aquele conteúdo, né? Aquilo ali tá gerando em mim essa objetificação, eu tô aprendendo a tratar pessoas como objetos, tô me tornando um abusador de pessoas, e aí eu começo a levar isso pra minha prática, eu começo a ser abusivo nas minhas relações em geral, por eu estar sendo influenciado por aquele conteúdo, né? E aí a gente vai ver muitos e muitos impactos.
para quem consome o conteúdo pornográfico, o conteúdo sensual, né? Desde a procrastinação, a falta de foco, a falta de produtividade, tudo isso vai impactando a sua vida profissional. Quantos aqui, de repente, você, cara, eu fico vendo pornografia, conteúdos sensuais, até tarde da noite, até de madrugada várias vezes. E aí no outro dia eu tô um lixo, eu tô improdutivo. Ou de repente eu chego atrasado para as coisas porque eu fiquei vendo conteúdos. Produtividade vai pro lixo. Seu trabalho, seus estudos são intensamente impactados, destruídos pela prática da pornografia e da masturbação. Não só produtividade, não só foco, não só trabalho, mas também os relacionamentos. E aqui a gente já entra nessa outra camada. Como é que a pornografia, eu ver aquela pornografia, aquele conteúdo sensual, vai afetar os meus relacionamentos, a minha vida com as pessoas que eu amo. Cara, vai gerar 56% dos divórcios, de acordo com as pesquisas. É muita destruição, porque você se torna alguém completamente isolado pela vergonha, pela culpa. A pessoa que consome aquele conteúdo, ela não quer que as pessoas próximas saibam disso, descubram isso. Então você se fecha, você começa a se fechar em mentiras. Quando você vê, você está se tornando um mestre das mentirinhas, de se omitir, de fazer as coisas escondido. Que tipo de relacionamento que se desenvolve num terreno de mentiras? Um relacionamento mentiroso. Relacionamento de fachada. Ou seja, aqui por fora parece que está tudo bem, mas lá dentro você sabe. Você está sendo mentiroso, você está sendo um traidor. Você está sendo uma pessoa diferente daquela que as pessoas realmente estão enxergando. Isso gera em você um sentimento muito ruim de hipocrisia. O que é hipocrisia? Cara, você se torna uma pessoa que não tem credibilidade. Isso gera para você uma angústia muito grande, uma tristeza. Você pensa assim, cara, eu não tenho jeito, porque eu fico me fingindo. E aí, de repente, quando você vê, você tá ali fechado nesse ciclo, assim, de se fingir para os outros que você é uma pessoa. Por dentro, você sabe que você não é aquilo. E aí você tá sempre alimentando aquilo com a pornografia, com a masturbação. Ou seja, para você, para os seus relacionamentos, para quem tá lá atrás das telas, e também para sua relação com Deus, né? A culpa, esse sentimento de que você é o pior dos pecadores. De repente você vê um chamado que você tinha, o propósito de Deus na sua vida, indo por água abaixo. Por quê? Pornografia, masturbação. Então, assim, cuidado com essa impressão que o mundo quer colocar pra gente de que um pouquinho de pornografia não tem problema. Cuidado, porque pornografia, conteúdos sensuais, masturbação, são conteúdos que vão destruir a nossa relação com a gente mesmo, com as pessoas que a gente ama, com o nosso próximo, até mesmo o nosso próximo um pouco mais distante, que está lá atrás das telas da pornografia, e também com Deus. Cuidado, cuidado, porque pornografia um pouquinho só pode ser o suficiente para destruir justamente aquilo que você mais ama, tá bom? Muito bem, resposta cumprida aqui, mas é porque essa pergunta era realmente muito importante. E agora é o seguinte, vamos para as perguntas que estão aparecendo aqui na nossa caixinha. Perguntas da caixinha. Vamos fazer o seguinte, a dinâmica aqui, para a gente ser um pouco mais rapidinho aqui, responder mais perguntas, vai ser assim. Algumas perguntas que vieram aqui na caixinha são com a pessoa falando do seu próprio caso, da sua situação. Então, nesse caso, eu não vou colocar o balãozinho para aparecer aqui, para que não apareça de quem que é a pergunta, tá bom? Então, você pode ficar tranquilo. Se você tiver uma pergunta da sua situação, assim, não, Miguel, eu tenho a dificuldade tal, então o que eu posso fazer? Entendeu? Alguma pergunta que é sua, que é pessoal. Eu não vou te expor aqui, eu vou colocar aqui eu vou falar só a pergunta, não vai aparecer o nome da pessoa. E aí tem outras perguntas que vêm sem nome aqui, então essas daqui eu vou colocar para todo mundo ver, tá bom? Ó, por exemplo, pergunta aqui. Desde quando me converti, 8 anos sem sexo e não vejo pornô há 2 anos, mas não consigo largar a masturbação. E agora, como é que a gente lida com a masturbação? Por quê? O título dessa live aqui é Perguntas e Respostas sobre Pornô. Inclusive a Lucy tá falando aqui que a live apareceu para ela por alguma razão, ela abriu,
mas gostou da forma de responder, apesar de ela nem mesmo ser cristã. Olha que interessante. Que legal, Lúcia, seja muito bem-vinda aqui. A gente está sempre falando de uma perspectiva onde a gente olha assim para a Bíblia, a gente olha para os temas bíblicos e entende como que a nossa fé cristã nos ajuda, inclusive na luta contra a pornografia e a masturbação, mas também muito do que a gente está falando aqui vai estar embasado na ciência, a gente vai ter esses dois pilares. Então, assim, você seja muito bem-vinda para estar com a gente aqui, eu espero que você possa aprender sobre os problemas da pornografia, sobre como que a gente luta contra ela, né? E seja muito bem-vinda para participar com a gente do Escape também, depois você vai lá no nosso link na bio e se inscreve, tá? Vamos lá para a pergunta. Desde quando me converti, 8 anos sem sexo, não vejo pornô há 2, mas não consigo largar a masturbação. E aí, como é que é a questão da masturbação? Algumas pessoas vão falar, poxa, Miguel, o meu problema não é a pornografia, mas é a masturbação. E aí, como eu estava falando, o título da live é perguntas e respostas sobre pornô. Mas, quando a gente está falando de pornô aqui, já entenda isso aqui desde o início, tá? A gente está englobando aqui também masturbação. A gente está englobando aqui tudo que é prática, que vai ter relação com essa distorção do que é a sexualidade. Por quê? A gente crê que o sexo é algo bom, é algo que foi criado por Deus, que foi dado como um presente para a humanidade. Mas nós distorcemos essa situação, nós nos afastamos de Deus, e aí por causa disso começamos a praticar tudo que é tipo de perversidade. Inclusive a registrar pessoas nuas, numa imagem, num vídeo. Inclusive a começarmos a nos estimularmos sexualmente ao olharmos para aquilo, ou seja, a pornografia e a prática da masturbação. Então isso faz parte do que é uma distorção do que é o bom sexo que foi dado como um presente por Deus. Então, quando a gente está falando aqui de pornô, a gente está falando também dos conteúdos sensuais nas redes sociais, tá? Não é só o explícito. A gente está falando aqui também da prática da masturbação. Então, essa situação, cara, já há 2 anos eu não vejo pornô, mas eu não consigo largar a masturbação, é algo pra gente aprender a sair dessa prisão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque os estímulos que vão levar você para procurar um conteúdo pornográfico ou para querer praticar a masturbação sem ficar vendo pornografia vão ser os mesmos. Porque os estímulos que levam você são o quê? São algumas dores da sua vida. São algumas frustrações da sua vida. Você não está vendo pornografia, não está se masturbando simplesmente porque você quer, na grande maioria das vezes. Mas você está fazendo isso para tentar aliviar algum tipo de dor da sua vida. Porque você está entediado. E a pornografia e a masturbação se apresentam para você como algo que pode aliviar aquele tédio. Ou porque você tá frustrado, decepcionado com as coisas do seu trabalho, com os seus relacionamentos, as tensões dos seus relacionamentos. De repente a pornografia e a masturbação estão se apresentando como um alívio para essas dores da sua vida. Para o fato de você estar sozinho demais, poxa, não tem ninguém. E aí a pornografia e a masturbação querem se propagandear como um alívio para essas tuas dores. Então, os estímulos que nos levam para a pornografia ou que nos levam para a masturbação vão ser os mesmos. Vão ser essas dores da nossa vida ou então desejos na nossa vida. Um desejo de me conectar, um desejo de pertencer, um desejo de ser desejado por alguém, de ter alguém olhando no meu olho. E a pornografia é mestre em enganar você, porque as filmagens ou as imagens das redes sociais, principalmente, são de pessoas olhando para a câmera, desejando você. Isso é uma mentira. Só que é uma mentira que muitas vezes engana você, porque você tem um desejo de ser desejado por outras pessoas. Então veja que os estímulos vão ser os mesmos. Vão ser algumas dificuldades, dores da sua vida, ou então alguns desejos da sua vida que vão empurrar você para a pornografia ou para a masturbação. Então, cara, eu não consigo largar a masturbação. Cara, você precisa sair dessa prisão. Você precisa aprender o plano para sair dessa prisão. E eu vou mostrar para você em detalhe, bem certinho, tá? Aqui a gente vai estar sendo mais dinâmico para responder perguntas, mas eu vou te explicar no evento específico para mostrar para você o plano de fuga para sair dessa prisão, para você sair, largar a masturbação, para você largar a pornografia, para você sair dessa prisão, no Escape. O Escape vai acontecer na semana que vem, dias 23, 25 e 27 de janeiro, e você precisa estar lá junto com a gente, para você aprender esse plano de fuga. Então você vai no nosso link na bio, sabe? O link no perfilzinho,
Você entra no nosso perfil aqui, o @malco eu não quero, tem um linkzinho para você clicar, ou tá lá nos nossos stories também. Aperta lá nesse link, faz sua inscrição gratuitamente. No YouTube e no Spotify, o link tá na descrição desse vídeo aqui, desse conteúdo, tá? Muito bem. Mais perguntas. Teve uma pergunta aqui de uma pessoa que tá falando da situação dela. Já sei como evitar os estímulos. Então, beleza, eu já identifiquei quais são esses estímulos que me empurram para pornografia, para masturbação. Inclusive, já sei como evitá-los. Mas, aqui que tá a questão. Mas, na hora que o estímulo aparece, a vontade vem, o que fazer? Beleza, já identifiquei. Cara, que um estímulo da minha vida, por exemplo, é eu ficar sozinho em casa, com o celular na mão e trancado ali no meu banheiro, por exemplo. Né? Tem muitas pessoas que fazem isso, de levar o celular para o banheiro. É uma situação bem comum. Então você vai identificar alguns estímulos. O fato de você estar sozinho, o gatilho da solidão, o fato de você estar conectado ali. Né? Por que você está conectado dentro do seu banheiro? Né? O gatilho das redes sociais. Então você vai identificar esses estímulos, esses gatilhos que estão empurrando você para a queda. E aí, beleza, o cara já identificou. Ele já sabe como evitar, inclusive. Ele sabe que ele não deve entrar sozinho no banheiro com o celular, conexão com a internet. Ele sabe disso. Mas na hora que esse estímulo vem, cara, como é que eu resisto? Como é que eu faço para suportar aquela tentação? E aí aqui, pra gente responder isso aqui, eu preciso dar para você duas respostas. A primeira é uma resposta mais ampla, que ela explica pra gente a forma completa de você resolver isso. Por quê? Muitas pessoas já querem a resposta curtinha, né? Muitas pessoas já querem, Miguel, me diz aí qual que é a dica master de como que eu fujo de uma tentação. Se a tentação vem pra mim, qual que é assim, o segredo para eu escapar da tentação? E guerreiro, se você se basear em dicas, se você se basear em segredos, os teus resultados, eles vão ser aqui do tamanho das dicas, eles vão ser por algum tempo. Eles vão ajudar você, de repente, a fugir de uma tentação, a de repente ficar mais um dia sem quedas. Agora, o que a gente quer é construir uma caminhada. Longo prazo, a gente quer viver uma vida sem pornografia e masturbação, não é verdade? Eu quero viver uma vida em liberdade. E não só escapar de uma tentação. Então, como é que eu faço? Primeiro, de uma forma mais ampla. A gente precisa entender que existem determinadas realidades que estão, como eu falei já, empurrando a gente para pornografia e para masturbação. São esses estímulos, né, que você falou, são os gatilhos que a gente fala. Então a gente precisa ser muito intencional, estratégico em a gente identificar quais são esses gatilhos. Então a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa ter uma lista de saber assim, eu sei que os meus gatilhos são esse, pelo menos 3, que você sabe que são os principais, né? E aí a gente vai ter técnica para identificar, inclusive, quais são esses gatilhos, mas você precisa identificar. À medida que você identifica esses gatilhos, você precisa adotar estratégias que sejam específicas para esses gatilhos. Então eu identifiquei que um gatilho meu é a solidão. Cara, eu preciso ser estratégico para neutralizar esse gatilho, para que esse gatilho pare de ser um obstáculo para mim, pare de me empurrar para o abismo da pornografia e da masturbação. E aí, à medida que eu vou adotando essas estratégias, eu preciso ser muito intencional para colocar essas estratégias em prática, para transformar essas realidades em hábitos na minha vida. E para tudo isso aqui tem estratégia, para tudo isso aqui tem técnica, né? Mas o que eu quero mostrar para você é que não adianta você querer ter uma diquinha que vai salvar você. Não, a gente precisa ter uma estratégia completa que vá permitir você resistir às tentações no longo prazo, né? E essa habilidade que eu estou falando para você de estratégia, de você identificar e neutralizar os seus gatilhos, é apenas uma das habilidades que a gente precisa desenvolver. São 6. A gente precisa desenvolver 6 habilidades para a gente poder fortalecer a nossa resistência às tentações no longo prazo, poder viver livre dessas tentações da pornografia e da masturbação. A gente vai falar sobre isso no escape, tá certo? Agora, beleza, então eu tenho essa questão ampla que eu preciso desenvolver, que eu desenvolvo em cerca de 6 semanas, eu já consigo ter esse panorama para poder implementar isso na minha vida. Agora, não, Miguel, eu quero realmente uma dica, assim, porque eu estou precisando de uma coisa mais imediata, assim, mais de curto prazo. Beleza.
tendo em vista que você está trabalhando também com o longo prazo, que você está com esse foco em viver em liberdade, agora como é que eu faço para trabalhar em questões mais pontuais? Aí a gente vai ter várias abordagens. Uma abordagem que é muito efetiva são as pílulas de prazer. Pílulas de prazer, o que é isso? Você tem que identificar o que traz prazer para você na sua vida. Porque a pornografia e a masturbação, elas geram para você uma faísca de prazer. É uma faísca muito potente, é verdade. Ela é capaz de viciar você de tão potente que ela é. Mas ela é uma faísca, ou seja, ela é passageira. Ela só dá aquele pico de prazer na sua vida e já some. E deixa você num vale de culpa, de vergonha. Então a gente precisa aprender a dominar o prazer na nossa vida. E uma forma de dominar é com pílulas de prazer. O que é isso? É você identificar o que traz prazer para você. Dentro dos estímulos que você vai ter para os seus olhos, para os seus ouvidos, para o seu paladar. Ou seja, para todos os seus sentidos. Tá? Por exemplo, com relação ao seu corpo, a você cuidar melhor do seu corpo. Você vai ter uma atividade física, ou por exemplo, alongamento. Cara, eu gosto de me alongar, eu gosto de sentir o meu corpo mais leve. Você vai identificar que aquilo ali traz prazer para você. Então você vai implementar isso ali com intencionalidade em algumas frações do seu dia, de uma forma preventiva. Então, cara, o alongamento faz bem para mim porque eu tô trabalhando, eu tô tenso, eu tô concentrado, e aí eu preciso tirar um pouquinho, me desconcentrar daquilo, porque muitas vezes eu acabo caindo ali, naquele cenário de tensão, naquele cenário de que, poxa, eu preciso resolver as coisas, eu tô nervoso e de repente, eu vou ver pornografia aqui pra me desestressar um pouco. Não. Usa o alongamento para você se desestressar. Sai da tua cadeira, se levanta, vai do lado de fora, de repente, vai olhar o céu e se alongar. Então você vai colocar aquilo como uma pílula de prazer. Você vai marcar na sua agenda, vai colocar um alarme no seu celular, fazer alongamento. E aí com isso você vai estar saindo do local da tentação, você vai estar cultivando um cuidado com o seu corpo. E aqui eu estou dando um pequeno exemplo, um exemplo só de uma pílulazinha de prazer. Então, à medida que você vai identificando o que traz prazer para você, você vai implementando essas pílulas na sua vida, para você se prevenir contra as quedas. Então, você não vai ficar agindo só de uma forma desesperada, você vai se prevenir, tá certo? Outra forma, outra estratégia bem legal, é você usar a estratégia do spoiler, o spoiler da pornografia. O que é o spoiler? Spoiler é quando você tem uma informação adiantada de alguma coisa e aquilo ali te frustra, né? Por exemplo, spoiler num filme. Você quer assistir um filme e de repente alguém fala que o personagem principal morre no final. Daí você, meu amigo, como é que eu vou assistir agora esse negócio? Porque já sei que o personagem principal morre. Daí perdeu a graça. Você se frustra. Né? Você até assiste aquilo ali às vezes, mas, poxa, não tem a mesma graça. Você fica com vontade de não assistir mais, né? Então você vai fazer a mesma coisa com a pornografia. Quando vier o desejo da pornografia, da masturbação, você dá um spoiler pro seu próprio corpo, pra sua própria mente. Você lembra assim, cara, o que acontece no final, hein? O que acontece no final dessa história? Eu lembro. Eu lembro que que tô aqui feito um besta procurando prazer aqui, eu vou me frustrar. Eu vou encontrar culpa, vergonha. Eu vou encontrar um vale depressivo para minha vida no final dessa experiência. Então eu faço um spoiler para mim mesmo e falo assim, não vale a pena. Ao fazer isso, a sua mente ela já vai se direcionando para outro caminho, porque ela não vai ter mais vontade de continuar naquela prática. E aí você vai associar essa estratégia do spoiler, você sair do ambiente que você está, você se conectar com pessoas, enfim, você vai adotar várias estratégias. Mas o spoiler ele é muito importante para você quebrar aquele desejo que você está tendo ardente naquela hora. Coloque em prática, depois vem me contar como é que está sendo para você, tá? Muito bem, mais perguntas? Tive uma recaída hoje. O meu gatilho é o Instagram, as imagens. Beleza. Então tá, como é que a gente lida com essa situação do Instagram, das imagens sensuais que estão por aí? Aqui é muito importante, isso aqui é muito legal porque está mostrando que você já tem uma consciência a respeito do problema. Você já está entendendo que o problema não é só site explícito, né? Mas também está aqui nas redes sociais. Cada vez mais, você vai abrir o seu Instagram, vai aparecer um monte de conteúdo.
cada vez mais explícito, ou seja, as tentações elas estão ficando cada vez mais sutis, elas vão entrando na nossa sociedade, porque a gente está numa sociedade que é pornificada, uma sociedade em que as pessoas não veem problema nenhum em ver pornografia, em expor o corpo, e aí com isso as imagens do Instagram vão se tornando cada vez mais tentadoras. De repente, videozinhos aqui no Instagram de pessoas fazendo dancinhas sensuais vão ser tentação para você. E aí, como é que a gente lida com isso? Cara, tive uma recaída. Meu gatilho é justamente essas imagens. Primeiro, guerreiro, tive uma recaída. Entenda que a queda não é o fim da sua caminhada, não é o fim da sua jornada. A queda, muitas vezes, ela vai fazer parte da caminhada, especialmente para quem está dando os primeiros passos. Né? Pensa, por exemplo, numa criança que está aprendendo a caminhar. Ela vai ter ali, ela vai tropeçar, ela não vai estar firme ainda, ela vai estar caminhando de uma forma vacilante, ou seja, sem muita firmeza. Ela está dando os primeiros passinhos, daí ela cai no chão. E aí ela tem que levantar, e ela tem que fazer força de novo e continuar tentando, até que ela vai começar a caminhar com um pouco mais de segurança. Ao longo do tempo, ela vai a caminhada vai se tornar algo tão natural para ela que ela não vai ficar mais pensando, nossa, eu tenho que dar um passinho, eu tenho que dar outro passinho. Vai se tornar algo que faz parte da vida dessa criança. Da mesma forma é assim para quem está na luta contra pornografia e masturbação. Você está dando os teus primeiros passos, finalmente com estratégia, finalmente com intencionalidade, de uma forma organizada, com um plano de fuga. Poxa, eu vou participar do escape, vou implementar. Aí eu vou ter um plano de fuga, eu vou dar os meus primeiros passos na minha jornada para a liberdade. O que vai acontecer? Vai ter queda. Vai ter queda. E aí você não pode se desesperar. Você tem que pensar assim, cara, isso aqui faz parte do processo. Eu tô aprendendo. Então não tenha expectativa de que você já vai nos primeiros dias se aprender tudo e saber como ficar firme para sempre. Não. As quedas vão fazer parte do processo de quem está aprendendo a caminhar. Agora, o que precisa acontecer? A gente ter uma constância em perceber que, cara, eu estou evoluindo. As quedas estão ficando mais distantes uma das outras. Por quê? Assim como uma criança vai aprendendo a firmar o seu pé, eu vou aprendendo também. Eu aprendo com as quedas. Ou seja, eu caí por causa do Instagram, por causa do Telegram, alguém está falando aqui. Cara, eu aprendo, eu identifico quais são os meus gatilhos, eu neutralizo os meus gatilhos e aí aquilo ali se tornou uma coisa aprendida para mim. Eu não vou mais cair por causa daquela razão. Talvez eu caia por outras razões por enquanto. E aí quando eu identificar essas razões, identificar esses gatilhos, eu neutralizo esses gatilhos e aí eu vou dando passos cada vez mais seguros. Eu vou direcionando a minha vida para a caminhada da liberdade. E isso vai se tornando algo cada vez mais natural. Então quando a gente vai ver ao longo do tempo, as pessoas que estão caminhando em liberdade, elas não estão mais tão preocupadas assim com os gatilhos iniciais que elas tinham. Eu tenho que ficar preocupado com o que eu vou assistir num filme de repente. Não, aquilo já se torna muito mais natural para a pessoa, ela ter uma resposta aonde ela vai avançar a parte do filme que é tentadora, aonde ela não, vai desviar o seu olhar, desviar o seu foco. Ela vai ter as estratégias já tão naturalizadas para ela que ela não vai mais ter as quedas por causa daquelas razões. Se tornou natural caminhar em liberdade. Agora, qual que é a grande questão aqui? Um adulto que está caminhando, assim de verdade, caminhando na calçada, às vezes vai dar um bicão na calçada, não vai? E vai tropeçar e pode até cair, né? Às vezes a gente pode, se a gente está meio desatento, se a gente está meio descuidado, a gente tropeça, às vezes até em casa mesmo e cai no chão, né? Quantas situações engraçadas já aconteceram, às vezes situações tristes, da pessoa se machucar, mas a verdade é que se a gente não ficar atento, a gente pode acabar caindo na nossa caminhada. E assim vai ser também na luta contra a pornografia e masturbação. A Bíblia fala pra gente, aquele que pensa que está firme, fique atento para que não caia, tá certo? Aquele que pensa que já está com tudo garantido, fique alerta, fique atento. Cuide para que não caia. Então, a gente aprende a caminhar em liberdade, isso se torna mais natural na nossa vida, mas a gente precisa continuar atento na prevenção contra as quedas, tá certo? E ó, tive uma queda. Cara, a gente tem um Deus que veio até nós para resgatar você, para perdoar você. Então se achegue a Ele, confesse o seu pecado a Ele, receba o perdão dele e volte a lutar, aprendendo com as suas quedas, tá certo? Muito bem, mais perguntas. Quem tem pergunta, manda na caixinha aqui embaixo.
E a gente vai responder o máximo possível aqui durante mais alguns instantes, tá? Vamos para respostas um pouco mais dinâmicas. Viajo muito e passo muito tempo longe da esposa. É pecado se masturbar pensando nela? Qual que é o problema da masturbação? O problema da masturbação não é em quem que você está pensando. Ah, se eu estou pensando na minha esposa, estou pensando em outras pessoas. Esse pensar em outras pessoas é óbvio que é um problema. Mas ele não é um problema da prática mecânica ali da masturbação. É um problema aqui, ó, da tua mente. É o problema de você estar com pensamentos impuros. Você pode estar com pensamentos impuros e adúlteros mesmo sem a prática da masturbação. Então, poxa, eu tô pensando em outras pessoas, eu tô cobiçando pessoas. Cara, isso já é um problema em si, independente de masturbação ou não. Cultivar os pensamentos impuros, os pensamentos cobiçosos, já é um problema, um pecado em si. Então a gente precisa lutar especificamente contra esse gatilho, contra essa situação dos pensamentos impuros. Agora, a parte disso, olhando para a prática da masturbação em si, cara, não, eu tô pensando na minha esposa, será que tem problema? Aí a gente vai entender alguns problemas. Primeiro, a gente não tem na Bíblia uma passagem que fale assim, não vos masturbareis. Né? Isso não existe na Bíblia. Né? Não tem um versículo que esteja tão explícito falando para não praticar a masturbação. Mas a gente tem alguns indícios que vão mostrar para a gente que essa prática é maléfica. Primeiro, olhando para a questão do egoísmo. O egoísmo, né? Egoísmo é quando você coloca a si mesmo em detrimento das outras pessoas. E a prática da masturbação, ela tem esse caráter do egoísmo, aonde eu tô querendo o meu prazer exclusivo. E a gente tem que a relação de casamento, ela é para ser uma relação de doação, uma relação de entrega, uma relação aonde eu quero dar prazer para o outro. E aí, como a minha esposa também quer dar prazer para mim, aí a gente tem essa troca saudável, essa troca boa, aonde eu dou prazer para ela e ela dá prazer para mim. Quando a gente tem esse ato da masturbação, eu estou procurando um prazer egoísta, um prazer só para mim. E isso pode ser prejudicial e tende a ser prejudicial porque você está ensinando. E aí a gente precisa lembrar que nós somos seres que aprendem as coisas, que aprendem hábitos no cérebro, no corpo. Você vai se tornando aquilo vai se tornando um hábito para você. Você vai desenvolvendo o hábito de colocar o seu prazer como prioridade na relação sexual. E aí muitas pessoas que vão praticar a masturbação, mesmo que pensando na esposa, elas vão se tornar mais egoístas na hora da prática sexual. Ou seja, elas vão ficar mais preocupadas com o seu próprio orgasmo do que com a relação que está tendo com a esposa, com o que a esposa está desfrutando naquele momento. Muitas vezes a prática da masturbação vai gerar, nas pessoas que a praticam, a ejaculação precoce. Ejaculação precoce, ou seja, você vai perder o controle da tua ejaculação. Por quê? Porque você não está focado em satisfazer outra pessoa. Você está focado ali na tua própria satisfação, no teu próprio prazer. E aí isso gera uma ansiedade em você. E aí, muitas vezes, gera também a ejaculação precoce, gera disfunção erétil, gera uma expectativa distorcida para a relação sexual. Porque quando você se estimula, seja você homem ou você mulher, você está tocando em você de uma forma que de repente não é exatamente a forma como o teu cônjuge vai te tocar, te estimular. E aí com isso você vai chegar para a relação com uma expectativa diferente, distorcida. E aí muitas vezes as pessoas vão se frustrar na relação sexual e pensar, poxa, minha esposa não me satisfaz do jeito que eu mesmo consigo me satisfazer. Então, egoísmo, distorções da vida sexual, como ejaculação precoce, disfunção erétil, essa expectativa distorcida para o sexo, tudo isso vai ser problema da prática da masturbação. E aí a gente pode colocar aí um quarto problema, que é a própria compulsão. Aquilo se torna algo viciante na tua vida. Você tem uma satisfaçãozinha ali, enquanto você está viajando, por exemplo, e aí no outro dia você já quer de novo, porque o teu corpo anseia por aquilo. E aí você vai desenvolvendo uma compulsão por esse tipo de prática. Então a gente precisa colocar tudo isso na mesa e olhar assim, cara, eu não quero colocar essas coisas aqui na minha vida, colocar esses problemas do relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Então, diante disso, mesmo que não exista um versículo específico falando que masturbação é pecado, ainda assim eu vou ser contra essa prática por querer privilegiar o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, tá certo?
Mais perguntas? Como me arrepender genuinamente? Como se arrepender genuinamente de um pecado? Cara, eu caí na pornografia, na masturbação, mas eu não sinto que eu tô arrependido de verdade. Quanta gente vem falar comigo que tá nessa situação? Talvez você já tenha passado por isso. Você tem a queda e aí você se arrepende. Só que aí com o tempo, aquilo vai se tornando uma prática na tua vida, um hábito na tua vida, que de repente você já faz de uma forma um pouco mais indiferente. Você já começa a fazer aquilo de uma forma mais mecânica. E aí de repente você vai pensar, cara, eu acho que eu nem tô muito arrependido. Eu acho que eu tô ficando assim cauterizado, a minha consciência, meu coração tá ficando assim anestesiado para isso. Como é que eu faço para me arrepender genuinamente do meu pecado? E aí aqui eu quero dizer para você o que é o arrependimento genuíno, o que é o arrependimento de verdade, para você colocar esse arrependimento em prática. Primeiro, que arrependimento, ele tem a ver com uma disposição de você mudar. Disposição de você mudar. Ou seja, arrependimento é não só eu ficar triste pela situação em que eu estou. Ou seja, eu pequei com a pornografia e com a masturbação. Puxa, eu preciso me arrepender, eu quero ficar triste, eu quero olhar para isso e falar, não, eu não quero isso. Isso é uma desgraça para minha vida, isso traz problema para minha vida. Isso, por si só, não é todo o arrependimento, por definição, tá? O arrependimento, ele vai ter essa parcela que é o de se sentir mal com essa prática, mas ele vai ter também, e aqui talvez até mais importante, uma parcela que é a disposição, o interesse, a vontade de mudar de direção, de voltar a caminhar nos caminhos do Senhor, de caminhar em liberdade. Então, ele é uma repulsa por aquilo que eu fiz de ruim, mas ao mesmo tempo também é uma inclinação, uma disposição, uma vontade de fazer aquilo que é bom, que tem conexão, que tem relação com a vontade de Deus. Isso é arrependimento. E aí, o que está faltando para você? Aqui que você precisa começar a pensar. Cara, será que para mim está faltando eu olhar para esse problema com mais repulsa? Com mais seriedade e falar, não, peraí, pornografia e masturbação são uma droga mesmo, são uma desgraça para minha vida, eu preciso me livrar disso. Talvez esteja faltando você trabalhar esse fator aqui, eu entender, cara, eu preciso me libertar disso, porque isso aqui é uma porcaria, uma desgraça. E aí como é que eu faço isso? Eu preciso, acima de tudo, entender esse problema, conhecer esse inimigo, entender os prejuízos que ele causa. E aí você vai olhar aqui no nosso Instagram, vai olhar no nosso YouTube, você vai ver um monte de conteúdo mostrando para você os problemas dessas práticas da pornografia e da masturbação. E quanto mais você conhece esse inimigo, os mecanismos pelos quais ele te prende, você vai adquirindo repulsa por ele. Você vai adquirindo uma consciência que permite a você dizer, não quero isso aqui, eu me arrependo disso aqui porque isso aqui é uma desgraça para mim, para as pessoas que eu amo, para minha vida com Deus. Ok? Segunda coisa agora como é que eu me fortaleço nessa disposição em fazer a vontade de Deus? Eu quero cultivar essa vontade, esse arrependimento que me leva à ação, ao movimento de mudar de direção, de me direcionar para a vontade de Deus. Aí, além de conhecer o meu inimigo, eu preciso começar a conhecer o meu Deus mais profundamente, conhecer a vontade dele, me relacionar com ele diariamente, no contato com a palavra, na oração. Eu vou desenvolver e cultivar essa vida de comunhão com Deus, de comunhão com os meus irmãos na fé, de serviço. Ou seja, eu vou começar a viver a liberdade na prática, até que aquilo ali se torne uma constante na minha vida, se torne algo que está me chamando para aquele caminho. Ou seja, arrependimento é eu não querer mais viver aquele caminho de perversidade, mas também eu querer viver aquele caminho de liberdade. E aí aonde que entra a resposta do seu arrependimento? Ele vai entrar no perdão que a gente vai encontrar em Jesus. Ou seja, eu me arrependo. Você vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu tive uma queda, eu caí na pornografia e na masturbação. Eu nem sei se eu tô tão assim quebrantado, sabe? Mas eu entendo plenamente o que foi que eu fiz, assim, qual que é o problema de eu estar nessa queda. E eu tenho uma disposição, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero mais aquele caminho ali, eu quero o teu caminho.
por favor, me perdoa, me ajuda a mudar, me ajuda a caminhar na tua direção. Isso é um arrependimento genuíno, ou seja, você tem a tristeza pelo que você fez de errado e você tem a vontade de mudar. E aí a gente encontra a resposta para esse arrependimento no perdão que temos em Jesus. A Bíblia fala pra gente, arrependam-se dos seus pecados, confessem a Deus e Ele tem misericórdia, Ele tem graça para perdoar você dos seus pecados e purificar você das suas injustiças. Ou seja, a gente tem nele a resposta mais genuína para o nosso arrependimento genuíno, tá certo? Vamos lá, dar para mais uma pergunta aqui. E aí depois, Miguel, poxa, não respondeu minha pergunta. Depois nos stories ali eu vou procurar responder mais perguntas ao longo do dia, tá certo? E fica com a gente também, porque às vezes você aprende com as respostas dos outros. Das perguntas dos outros. Ó, essa aqui não expõe nada, mas ela traz pra gente um conhecimento bem importante aqui. Então a pergunta: é verdade que a pornografia destrói os neurônios e pode prejudicar o aprendizado? Cara, será que a pornografia destrói neurônios e pode prejudicar o aprendizado? E aqui a gente precisa entender como é que a pornografia age no nosso cérebro. Cara, você que de repente já praticou a masturbação acompanhada da pornografia, você vai ver que ela vai destruindo a tua produtividade, vai destruindo a tua capacidade de aprender as coisas. Por quê? Primeiro porque você está perdendo tempo com aquilo. Você está passando tempo demais com aquele tipo de conteúdo. Então você já está perdendo o tempo que você poderia ter para estudar, para se desenvolver, né? O tempo já é um fator que vai ser muito importante. E aí outro fator vai ser justamente desse impacto direto que vai acontecer lá no seu cérebro, de uma forma muito química, muito mecânica. E aí o que vai acontecer? A pornografia, a masturbação, elas geram para nós prazer, né? Já falamos aqui a respeito disso. Elas geram em você prazer. É uma faísca de prazer, ou seja, é algo que é muito potente, que gera um prazer muito alto para você, mas é muito passageiro. É só uma faíscazinha que vai acontecer no seu cérebro. E aí, quando você tem essa faísca de prazer, o seu cérebro ele quer ter mais daquilo. A gente tem um sistema de recompensas aqui que quer ter prazer, que quer sentir essa sensação boa. Então, quando você tem essa faísca de prazer, o seu cérebro quer mais. Ele quer de novo. E aí, com isso, você pode ir desenvolvendo uma compulsão. Um desejo por ter aquela experiência repetidas vezes. Ou seja, você vai cultivando um caminho aonde você tem uma queda. E aí, o seu cérebro ele não aprende a procurar prazer em outros lugares. Você recorre de novo para a mesma fonte. De novo para a pornografia e para a masturbação. Isso se torna uma compulsão, se torna um vício na sua vida. E aí com isso o seu cérebro se torna condicionado a procurar aquela faísca de prazer da pornografia e da masturbação. O que acontece? A região do nosso cérebro que é mais afetada pela pornografia, pela masturbação, é a região frontal, aqui é o córtex pré-frontal, tá? Essa é a região onde acontece a maior descarga de substâncias ali, de hormônios, quando a gente tem um contato, uma experiência da pornografia e da masturbação. Essa região, o córtex pré-frontal, ela é responsável por filtrar impulsos. Ou seja, você tem um impulso, você tem uma vontade. Essa é a região responsável por falar, não, calma, eu preciso tomar uma decisão consciente, racional e pensar, será que isso aqui é bom pra mim? Será que eu preciso fazer isso mesmo? Será que eu faço de outro jeito? E aí quando você tem pornografia e masturbação ali, ó, destruindo o seu córtex pré-frontal, bugando ele, fazendo com que ele perca a sua capacidade, a sua funcionalidade, você vai perdendo essa capacidade de filtrar impulsos. Você se torna uma pessoa muito mais impulsiva. Você começa a agir de uma forma muito mais instintiva, muito mais parecida com um animal do que com um ser humano. Essa região é responsável por tomar decisões racionais na sua vida. Então veja, cara, eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Pornografia e masturbação estão filtrando a tua capacidade de racionalidade. Estão estragando o teu cérebro de uma forma física, de uma forma assim, ó, real. Plástica, ou seja, você tem o seu cérebro
aqui dentro e ele está sendo reduzido, aquela capacidade toda está sendo reduzida pela pornografia e pela masturbação. Tem pesquisas que mostram pra gente que a pornografia e a masturbação tiram a massa cinzenta, reduzem a massa cinzenta. As pessoas que mais consomem pornografia têm massa cinzenta reduzida. Ou seja, você vai tendo o teu cérebro destruído pela pornografia e pela masturbação. Então, cara, não é brincadeira, tá? Não é algo que você pode tratar de uma forma assim, não, daqui a pouco eu me livro, daqui a pouco eu resolvo esse problema. Isso está afetando a tua vida de uma forma muito prática, você sabe disso. Está afetando o teu trabalho, está afetando os teus estudos. De repente você está travado na sua vida profissional, na sua vida de sucesso, na sua carreira. Você não consegue crescer, vão passando os anos, vai passando o tempo, você não consegue passar no concurso que você quer passar, não passa no vestibular, não consegue se desenvolver na sua profissão. E aí muitas pessoas vão falar assim, não, poxa, a vida é assim, não sei o quê, mas você vai ver lá atrás tem pornografia, tem masturbação. E aí você vai ver como essas práticas estão afetando de forma muito profunda o seu cérebro. E aí você vai entender, cara, eu tô me tornando menos humano, eu tô me tornando um animal, eu tô me tornando burro por causa da pornografia e da masturbação. Elas atrapalham o seu aprendizado, atrapalham o seu desenvolvimento profissional. Então, cara, dá um jeito, saia da prisão da pornografia e da masturbação. Se você quer se desenvolver profissionalmente, você precisa abrir espaço para o seu cérebro. Tá aqui, ó. Tá leve, tá disponível para aprender, tá agindo com racionalidade. Como que você faz isso? Sai da prisão da pornografia e da masturbação. Ah, Miguel, como é que eu faço para sair dessa prisão? Eu já tento há tanto tempo. Eu me esforço, não consigo. Vou mostrar para você o plano de saída, o plano de fuga dessa prisão no escape. Tá certo? Vai acontecer semana que vem, segunda, quarta e sexta-feira. Dias 23, 25 e 27 de janeiro. Sempre às 9 da noite. Vai ser gratuito para você que é cristão aprender o plano. Você tá na prisão, você tá dentro de uma cela aqui, ó. Tá enjaulado na pornografia e na masturbação. O que você precisa? Você precisa de um plano para poder escapar dessa prisão. É esse plano que eu vou mostrar para você, eu vou entregar para você no evento chamado Escape. Tá? Que vai acontecer na semana que vem. Como é que eu participo, Miguel? Vai aqui no Instagram, no nosso perfil, vai ali no @malqueunoquero e clica no linkzinho que tem ali, é chamado link na bio, o link no perfil. Ou então, vai nos nossos stories, que tá ali também. Aperta o link, faz teu cadastro, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, você vai receber as informações para acesso às aulas, tá certo? Vai acontecer semana que vem. Você que está com a gente no YouTube e no Spotify, o link está na descrição desse conteúdo. Guerreiros, muito bom estar com vocês nessa live aqui de perguntas e respostas. Podemos fazer outras se vocês gostarem, né? Se vocês gostaram dessa proposta aqui. Quem gostou, deixa uma curtida, deixa um coraçãozinho aqui, aperta no coraçãozinho. Deixa depois um comentário dizendo também o que você achou, tá certo? E nós nos vemos aí na sequência em outros conteúdos de aquecimento para o escape, porque está chegando a hora. Hoje... Quer dizer, amanhã, quarta-feira, nós teremos uma live com um convidado, que é uma convidada muito especial, que é a Gabriela Dias, ela é sexóloga. A gente vai falar sobre sexualidade feliz, como que a gente vive o sexo de uma forma feliz, sem pornografia, tá? Sem essa prática. E depois, na quinta-feira, a gente vai ter outro convidado especial também, que é o David Hiker, que a gente vai conversar sobre a questão da atração sexual, da atração homossexual e como que a gente lida com essa realidade na luta contra a pornografia e masturbação. Então, fica com a gente, tem muito conteúdo especial ainda e isso é só um aquecimento para o escape. Tá chegando a hora, semana que vem, dia 23, começa o escape. Guerreiros, até a próxima, nos vemos por aí. Tchau, tchau.